Esse corte faz parte do canal Duda Garbi, um assado para. Gostou? Te inscreve no canal. Sempre se compara com gerações anteriores. E é muito difícil para os guris atuais. Acho que só o Neymar é um cara que, ao menos eu já vi tu falar que... Ô, Duda, realmente essa comparação vai sempre existir, né? Não tem como. Mas, na verdade, não tem comparação. Não vai ter outro Romário, não vai ter outro Ronaldo. O Neymar é o Neymar, entendeu? O Vini Júnior, por exemplo, é o melhor, atualmente é o melhor jogador do mundo. Então, assim, a gente tem que entender que cada um tem seu tempo, cada um tem seu espaço e a sua vez. Agora é a vez dos caras, os caras têm que aproveitar isso. É difícil para os caras, mas eles precisam assumir essa responsabilidade, né? Agora chegou a hora deles, tem muito o que fazer. É difícil em termos, né? Os caras ganham vários milhões. Tu virou torcedor, velho. Tu tá que nem eu, os mesmos argumentos. O cara ganha milhões. Os caras ganham vários milhões. Não pode ser difícil o cara entender que o fulano tá fazendo a comparação dele com o ciclano. Porra, isso é natural, mano. Isso aí não pode em nenhum momento mexer com os caras. Pelo contrário, porra, no lugar dele lá, eu, porra, dava o máximo para chegar mais próximo possível desse que estão me comparando e quem sabe até ser melhor, porra. Ser comparado contigo, com o Ronaldo, é foda. O cara tem... É foda mesmo, mas fazer o quê? Não, eu acho que é incomparável. O Neymar eu acho que é da turma de vocês. Neymar não ganhou Copa do Mundo, mas eu acho que ele pode sentar na mesa. O Neymar senta na nossa mesa, sim, claro. E só também, né? Hoje, de qualidade, de gols feitos, é o maior jogador brasileiro com gols na camisa da seleção brasileira. Loucura. O Neymar tem apesar de não ter um título mundial, mas ele tem um histórico bem positivo. Mas, tio, é o seguinte, enquanto eu tô fazendo aqui, daqui a pouco já vai ser uma carninha aqui, tá? Beleza. Faz muito churrasco? Como é que funciona? Também. Quem é que assa a carne lá? É cozinheiro. Cozinheiro, tu não te arrisca? Ah, a minha não é nessa. Eu como. Tu só come? Eu como. Tu nem olha assim, deixa eu ver o que tem aí e tal. Não dá pra mim não, Duda, essa parada. Saber nome de corte, esquece. Porra nenhuma. Sabe que isso aqui é um coraçãozinho, já temperadinho. Uma coxinha também. Uma coxinha, exatamente. Tô ligado. Aqui depois de uma carne uruguaia, um bife ancho. Boa. Para nós coisas. Mas olha só, enquanto a gente estava, enfim, marcando a resenha e tudo mais, eu fui colhendo alguns depoimentos, porque isso aqui não é o Faustão, mas tem depoimentos de amigos. Então eu vou começar com alguém que nós falamos aqui, né? Um pouquinho antes de começar, que é o Dunga, então eu vou te... Ele fez questão de te mandar. Me diverti muito, porque eu sou um pouco fechado, ele é totalmente introvertido, então a risada sempre é o caminho mais fácil, né? E que eu me lembro assim, toda hora ele falava, joga a bola em mim que eu decido, joga a bola em mim que eu decido. E eu falava, pô, Romário, tá no meio de 3, cara, se eu jogar e errar, os caras vão dizer que vão ser passados. Ele falou, não, mas quem vai decidir sou eu, pode jogar a bola. E a outra bolita engraçada que eu vi foi depois do jogo contra a Holanda. Vieram todos os jornalistas holandeses falar com ele e falou, bom, agora vocês estão felizes, né? Vocês vão para casa, vão voltar, então agora vão começar a me respeitar. Outra história, a gente tinha um quarto dos Giro, né? E nós sabíamos que o Romário gostava de aposta, então nós íamos lá e cutucava ele. Amanhã tu não vai fazer nada, amanhã tu não vai jogar. E nós já sabíamos também, quando o Romário estava assim, tipo, quicando na cadeira, com as pernas balançando, amanhã o adversário ia pagar o pato. Então a gente cutucava ele para ele ficar nervoso, né? Ele gostava de uma aposta. Gostava de uma rosca. Cara, o que significa o Dunga pra ti, meu? Porque ele é um cara que eu tenho um contato muito legal e é natural o quanto ele te admira, sabe? Olha só, o Dunga foi um dos meus melhores parceiros dentro de campo. Na época do Vasco, eu tive o prazer de jogar com o Dunga. O Dunga me defendia muito, até porque algumas vezes alguns jogadores entendiam que eu tinha que marcar mais do que atacar. O Dunga sempre comprou meu barulho. Que ano era isso no Vasco? Ele foi contigo na Olimpíada, aquela, não foi? 88, 87, 88. Quando vocês foram pra Seul? Não, ele não foi, não. Ele foi... Ele foi pra uma antes, que era o time do Inter, eu acho. Foi em 88, que eu saí do Vasco em 88, que eu fui pro PSV da Holanda em 88, foi em 88. E aí o Dunga sempre comprou muito meu barulho. Então, assim, a gente, a partir dali, teve uma relação muito boa de amizade. A gente foi junto em 2 Copas. Então, assim, a gente tem a experiência do que é perder
E a melhor experiência do que é ganhar. E na Copa do Mundo me colocaram no quarto com ele, para ele tomar conta de mim. Eu acabei tomando conta dele. Cara, assim, o Dunga é um dos maiores vencedores que eu conheço da minha vida. Quando o Dunga foi treinador, eu como senador parlamentar, né? Acabei a gente tendo uma desavença, a gente teve alguns problemas, mas graças a Deus esses problemas foram resolvidos. Tirando isso, o Dunga é um dos caras mais foda que eu conheci na minha vida ao longo desses 59 anos. E assim, só agradecer pelos ensinamentos que eu tive com ele, dentro de campo, fora do campo. A gente já saiu algumas vezes para jantar, para trocar uma ideia. O Dunga realmente é um capitão em todo esse sentido. Foda. Às vezes eu acho que a gente valorizou pouco o Dunga, sabe? O Dunga ficou muito queimado, vamos dizer assim, com aquela derrota de 90, né? Aí os caras vieram com aquele negócio de geração 90, geração Dunga, a geração perdedora. Era como é que é? E isso, essa volta por cima do Dunga, é uma coisa que as pessoas têm que entender, que têm que respeitar. Eu acredito que o Dunga deva ter ficado bem puto, desculpa a palavra, por ter meio que ser o cara da culpa da derrota. E, porra, não é disso, né? De 90. O cara deu a volta por cima, mostrou quem ele é, foi o capitão de 94, foi o capitão de 98, quase teve a oportunidade de ser bicampeão mundial. Enfim, o Brasil tem que agradecer o Dunga. E eu, como brasileiro, aproveito e... Obrigado, irmão, tu é foda. Do caralho, meu. Falar em Copa, das duas que tu poderia ter ido, vamos dizer assim, 98 e 2002, qual que mexe mais contigo? 2002, porque ganhou. Eu queria ter ido em 2002, porque já que ganhou, seria bicampeão mundial. É claro que em 98, assim, eu também poderia ter ficado se a comissão técnica acreditasse em mim, entendesse o que eu tinha, eu ficaria bom, como eu fiquei. Eu me lembro bem que no quarto jogo no primeiro jogo da segunda fase, que foi o quarto jogo do Brasil, foi o que eu tinha falado para eles, que se eu não disputasse o jogo, no quarto eu estaria com certeza. Eu me lembro. Eu jogando no Flamengo, o Flamengo marcou um amistoso contra o Internacional lá no Beira-Rio. Na verdade, foi tu que pediu para marcar esse amistoso? Foi, eu pedi o Kleber Leite para marcar esse jogo. Marcar um jogo, não exatamente... Sim, mas era para provar que tu estaria bom. Exatamente. Aí o Kleber marcou lá, e o Flamengo ganhou, eu fiz o gol eu acabei fazendo o gol, a gente ganhou de 1-0. E mostrei para os caras que os caras estavam errados em relação a isso. E em 2002, houve um corte. Não é que seja corte, eu não cheguei a ser convocado. Em 2002 foi... Não, eu digo tu, eu não sei se chegou a ver o Filipão falando sobre isso. Sim. Eu tô dizendo assim, não, mas na verdade, como eu não fui convocado, não houve um corte, mas eu me senti assim muito no direito de ir, porque eu estava em plena forma ali naquele ano. Mas o futebol tem dessas coisas. Sabe que, não sei... Já posso me Por destacar? gentileza. Obrigado. A ideia é essa, o coraçãozinho Ave Serra já temperado. Alô, Ave Serra. Vamos. Gostou? Muito bom. Muito bom. Se quiser uma aguinha, tem mais também, viu? Eu ia te dizer, Romário, esses dias eu gravei com o Filipão. Foi muito difícil conseguir essa entrevista e tal, e a gente marcou, então foi muito prazeroso, né? O Filipão é um cara muito vencedor e tal, e entre vários assuntos que nós conversamos, obviamente que falamos da Copa do Mundo. E eu acho que é recorrente, né, esse assunto em entrevistas, né? Embora o Filipão... Tá bom, hein? Tá bom, a ideia é essa. Que bom. Eu acho que é recorrente esse assunto, embora eu acho que o Filipão fale pouco, né? É muito difícil tu pegar alguma entrevista dele. E casualmente ele falou pra mim lá. E nesse corte ele cita, e foi a primeira vez que eu ouvi, ele não desconversar, ele não dizer não, eu que quis, não sei o que. Ele falou um pouco mais tecnicamente, eu não sei se chegou a ver esse corte. Eu vi. Que era muito em relação ao modelo de jogo. Aquilo te convenceu? Não. Aquilo não me convenceu, até porque eu era um jogador que eu jogava de qualquer modelo.